Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse encontro hoje para falar sobre a questão da robótica nas séries iniciais. Nós temos tido, pelo grupo Movimentos Docentes, 2 encontros semanais, um na terça e um na quinta, às 18 horas. Nesta terça que passou, a gente teve uma discussão sobre um bate-papo, né, sobre história da ciência e pseudo-história da ciência. Foi muito legal. Se alguém perdeu, pode correr lá no YouTube do Movimentos Docentes, que está gravado esse encontro do Today's Talk, e vale muito a pena assistir. Foi um encontro bem legal. E esse ano nós também estamos inaugurando no Grupo Movimentos Docentes uma nova alternativa de certificação. Então a pessoa não precisa estar aqui na hora para receber o certificado, como era anteriormente. Nossos encontros ficam salvos no YouTube, no Movimentos Docentes, e quem assiste depois tem o direito de solicitar o certificado. A gente mantém lá o link na descrição do vídeo para o certificado. Depois aqui também vai aparecer se alguém desejar o certificado. E isso é um sistema muito parecido com a educação à distância. Então, nós estamos inovando esse nosso processo, tá bom? Agradeço a participação das pessoas que estão aqui, né, conosco nesse momento, sincronamente, e vou passar a palavra para Caroline de Souza, que é a nossa convidada de hoje. Ela é professora da Rede de Educação Municipal de São Paulo e tem trabalhado com a robótica. Então, ela vai contar um pouco dessa experiência dela e também falar um pouco o que é essa robótica nas escolas. Após essa apresentação dela, a palavra estará aberta para as pessoas que estão aqui participando. Então é isso, Carol, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. É um prazer muito grande vê-la aqui novamente. A Carol já foi minha orientanda, logo vai ser de novo, e a gente está para lançar um livro aí sobre Chernobyl, que foi um estudo muito bonito que ela fez. Em breve vai sair esse livro. Olha, eu ouvi falar agora há pouco aqui que parece que vai ser em junho, no mês do meio ambiente. Então, vai ser um lançamento bem legal aí do livro. Carol, está com a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigada, Marilena. Então, como a professora disse, vou vir aqui conversar um pouco com vocês sobre robótica, então sintam-se à vontade para interromper. Se tiver qualquer dúvida, quiser fazer algum comentário, levanta a mão, tá? Se eu não conseguir ver, peço para que a Marilena me avise. Então, vou começar compartilhando minha tela com vocês. Fiz aí alguns slides para dar um apoio, para vocês conseguirem ver, né? Que eu acho que o portfólio, as imagens dizem muita coisa. Então, eu decidi trazer como título também desses slides o título do meu projeto, que era Robotizando com as Ciências. Uma forma de ensinar e aprender com crianças do ensino fundamental 1. E antes de começar, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que encontros, momentos de conversa como esse, fazem toda a diferença na formação de um professor, né? A oportunidade de você ter contato com algumas outras ideias e também de poder refletir sobre o que você fez. Então, quem eu sou, né? Então, eu sou licenciada em Ciências, habilitada em Biologia pela Unifesp. Sou professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo desde 2017, e desde 2017 estou na mesma escola, lá em São Mateus, e desenvolvo aula de Ciências Naturais e de Robótica. E o que eu quero, né? Então, primeira coisa, eu queria conversar, queria dialogar, refletir e aprender com vocês, entender o que vocês esperam, contar um pouquinho aí da minha trajetória, né, e como eu cheguei nesse clube de ciências e de robótica, e, no meio de tudo isso, refletir um pouco.
Então, vamos começar. Eu queria que alguém dissesse o que espera disto, né? Quando você vê aquele título lá, robótica para crianças, o que você espera encontrar? Queria que pelo menos uma pessoa falasse. Pessoal, se alguém quiser abrir o microfone, pode falar. Se preferir escrever no chat, também pode escrever. Mona Lisa, se abrir o microfone, pode falar. Isso. Ó, primeiro, na verdade, eu sou professora de história. Eu tô com vergonha de falar porque parece que não tem nada a ver. Mas eu sou mãe desse menininho aqui, que se chama Lucas. E ele, a partir dos filmes, né, do Guerra nas Estrelas, ele se interessou pelos robôs e começou a querer saber tudo sobre robótica. Só que a gente não tem acesso a uma escola que tenha esse tipo de ensino, né? Que as escolinhas daqui de bairro, né, são muito precárias e a gente não consegue ter acesso a isso. Só que aí ele começou a mandar que eu pesquisasse, que eu olhasse cursos, alguma coisa, né? Aqui em Salvador não encontrei nada ainda, mas online eu consegui encontrar um curso, acho que é de um dia só, que vai falar sobre robótica. E aí depois a gente ficou procurando várias coisas, aí eu vi aparecer esse lá no Simpla, né? Esse daqui. Eu falei, Lucas, não é muito para você, mas são professores, mas ainda assim ele quis ouvir, ele quis participar. Então, o que a gente espera é isso, né? Eu estou aprendendo junto com ele para aproveitar essa paixão que ele está desenvolvendo. Estou mais como mãe do que como professora mesmo. Ah, mas que legal. E robótica ela é multidisciplinar, então ela tem a ver com tudo, né? Então, eu acho que vai ser proveitoso para você como professora também. Isso. Acho que a Keila pode falar. Então, o que eu espero desse encontro é porque, assim, a gente vê muito a questão da defasagem da aprendizagem nas crianças, né? Porque hoje a gente compete com videogame, com um monte de coisa que é atrativo, e aí a gente fica para trás na questão do ensino. Então, assim, eu vim, né, justamente para ter essa visão e conseguir adaptar. Eu sou professora coordenadora do PEB 2 e do ensino médio. Então, assim, é algo que se a gente consegue, né, ter uma visão de como funciona, para a gente poder adaptar mesmo sem muito recurso, né, que a gente não tem muitos ainda em relação aos recursos do Estado, mas que a gente consiga inserir isso na vida ativa dos alunos, né? E para eles conseguirem o quê? Ter a participação ativa e a gente conseguir fazer o que a gente mais tenta, que é realmente chamar a atenção do aluno e falar, olha, aqui também você aprende de uma forma diferenciada e prazerosa, né? Porque na maioria das vezes, até no ensino, você falou, ai, que chato, né? Só fica coisa para leitura, e eles não veem o ensino como algo prazeroso, né? Então, quando a gente começa a falar, eles ficam assim, nossa, Pro, por que você se empolga? Eu, por exemplo, sou professora de biologia à noite. Então, quando eu começo a falar, eles, nossa, por que você está assim? Que empolgação. Eu falei, ai, gente, é porque eu gosto. E vocês também têm que procurar algo que goste para fazer. Porque aí sai isso. Quando você gosta, independente de quanto você ganha do governo, você está fazendo aquilo que você gosta. E aí a gente consegue, né, melhorar profissionalmente. Então, assim, você ter uma visão de um assunto que vai contribuir na sua formação enquanto professor, para você conseguir passar tanto para os professores, né? No meu caso, estou com 41, 42 professores, e aí, né? E eu ainda consegui, na minha prática, isso me ajudar para eu desenvolver o melhor trabalho. Eu acho que é muito gratificante isso, né? E esse momento de roda de conversa, eu acho que é maravilhoso, porque o professor ele precisa estudar, ele precisa aprender novas coisas, porque assim, como que eu vou sugerir algo se eu não estudo, né? Eu vou ficar limitada. Então, quando você abrange, né, tem uma estratégia maior falando, olha, que horizonte que eu tenho, e aí eu consigo fazer uma sugestão assertiva para o professor ir lá e realmente a aprendizagem fazer sentido para o aluno, né? Então, ter uma assertividade ali na aprendizagem, e aí todos saem ganhando, né? A escola melhora os índices, o professor fica estimulado, e nós, consequentemente, com certeza, vamos estar ali apoiando o professor no bom trabalho. Ok, muito bem. Carol, você está conseguindo ver o chat? Eu vi. Ah, tá bom. Você viu, né, que tem duas colocações ali. Tá bom. Isso, eu vi que a Lara disse que seria, né, o que ela espera como inserir a robótica nas aulas das crianças.
e tem a Maria, que está aprendendo para usar no mestrado, né? E que os alunos usem usem os robôs para coletar dados estatísticos. Eu não sei, eu vou dizer, então, que como inserir a robótica nas aulas das crianças, eu vou dizer como eu fiz para inserir nas minhas aulas, né, dentro do meu contexto, eu acho isso importante. E talvez adaptações sejam necessárias, mas então eu espero atender um pouco aí das expectativas de vocês. E aí não faz sentido eu começar essa conversa sem dizer quem eu sou, né? Esse negócio de um aluno atrás do outro, uma aula com uma única estratégia de ensino, uma única metodologia, não conhecer meu aluno, definitivamente eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Então, na verdade, a robótica, ela me mostrou que ela é uma forma de eu colocar em prática coisas que eu acredito, que são coisas que o aluno tem que trabalhar em grupo, um atrás do outro não dá certo, uma única estratégia por aula ou por conteúdo também não vai dar certo, e conhecer meu aluno é fundamental. Então, ao longo da minha trajetória nessa escola, eu sempre procurei desenvolver coisas diferentes, realidade virtual, aulas práticas, os alunos sempre manipulando, né, sempre fazendo, sempre tendo contato com o concreto, sempre tentei trazer coisas para a sala, né, coração de boi para dissecar, experimentos de eletrostática, quebra-cabeça, e lá eu tenho a possibilidade de ter uma sala ambiente. Então, lá eu estou dentro de uma realidade diferente de muitos professores. Então, eu tenho lá o laboratório de ciências e de robótica. No caso, só eu uso essa sala. Então, os alunos já têm acesso a um layout, a um ambiente diferenciado, né? Então, lá tem pia, lá tem mesas redondas, computadores. Isso me ajuda muito. E aí, em 2019, eu recebo o convite para fazer o projeto de robótica dentro, né, do projeto de robótica criativa da Prefeitura de São Paulo. Como eu não sou professora de informática, esse projeto aconteceu no contraturno. Então, esses alunos, eles só iam fazer esse projeto porque eles queriam. Então, a gente estava dentro de um contexto diferente também, né? Eram alunos de diferentes anos e que tinha no máximo 15 a 20 alunos por sala, também um outro cenário. Então, eu trabalhei nesse primeiro momento somente com o Fundamental 2, do 7º ao 9º. O que eu queria? Eu queria mostrar para eles outras linguagens, eu queria auxiliar na aprendizagem, porque a robótica tem muito isso, né? O estudante aprende de uma outra forma os conteúdos escolares, aprende fazendo, aprende trabalhando em grupo. Os meus alunos em nenhum momento montaram um robô sozinhos, nenhum robô do nosso projeto foi feito sozinho. E aqui eu vou trazer, assim, algumas atividades que o Fundamental 2 fez e o que me fez continuar, né, com esse projeto, que foi no primeiro ano. Então, a gente montou guindastes, carros, construções livres, então eles viam essas peças que são da robótica, são peças estruturais, e eles podiam montar da forma que eles quisessem. Sempre procurei trazer a criatividade deles, ainda mais no Fundamental 2, onde eles ficam um pouquinho menos criativos. Só deixa eu tirar o som desses. Também fizemos robôs a partir de situações e problemas que eu coloquei lá para eles, né? Então, eles tinham que programar robôs que tinham que ter a capacidade de andar na superfície de Marte, por exemplo, ou então que andasse somente com sombra e não com luz, então, para ver eles se divertindo um pouco. A prefeitura, ela tem esses kits, quase todas as escolas da rede possuem um kit de robótica para desenvolver o trabalho, tá bom? E o que é legal é que eles aprendem sempre errando também, né? Então, nem sempre vai dar certo. Então, aqui nesse exemplo, fica nítido que aí a roda não funcionou direito, então tem que fazer de novo. A gente também foi além dos kits de robótica, a gente construiu foguetes, né, usamos vários modelos, construímos
objetos que também era o kit estrutural e objetos reciclados, que também é interessante, dá para trabalhar com a robótica também a questão do lixo eletrônico, que é um problema ambiental gravíssimo. Fizemos jogos didáticos a partir dos conteúdos da sala, fomos a passeios, né, eles conheceram também, eles tiveram acesso ao material da Lego, né, da robótica da Lego, então também se divertiram bastante. Trabalhamos a ciência, né, aqui nesse primeiro ano, eu queria explorar a robótica, né, não especificamente o conteúdo em si. Então, a gente trabalhou lei de Newton, eles ajudaram alunos do Fundamental 1, então, os meus alunos do Fundamental 2, de 9º e 7º ano, ajudaram os alunos do Fundamental 1 a fazer os seus projetos de robô. Os alunos construíram robôs de papelão e eles colocavam circuitos eletrônicos e programavam esses robôs para se mexer, para acender o olho e tudo. E eu acho que, como conclusão, nesse primeiro ano, foi o quê? Eu tive a oportunidade de trabalhar com turmas muito heterogêneas, né? Então, eles tinham idades diferentes, eles tinham interesses diferentes. O interesse dos estudantes é muito maior do que do ensino regular. Então, eles iam porque queriam, e as minhas 3 turmas de robótica do primeiro ano continuaram. O layout da minha sala ajudou. Eu percebi o desenvolvimento da criatividade, fiquei com essa questão, né, que a maior parte dos meus alunos eram meninos, então eu falava para as meninas assim, nossa, mas robótica é coisa de menino ou é de menina também, né? O material colorido, tudo isso ajuda muito eles. Como eu disse, eu percebi o desenvolvimento desse trabalho em grupo e da autonomia. Esses alunos não construíam nada sozinhos, e eles tinham sempre autonomia de montar um projeto. Então, por mais que eu desse uma solução, uma situação, um problema na aula, eles podiam desenvolver o que eles quisessem, né? Sempre deixei isso para eles, desde que eles me explicassem o que eles queriam fazer, e aí eu ia ajudá-los. Mas aí, no ano de 2020, veio a oportunidade de fazer esse projeto de robótica com o Fundamental 1. E na atribuição de sala, eu fiquei com o primeiro ano. Então, eu estava trabalhando com alunos de média de 6 anos de idade. E aí, eu só tenho a dizer isso, não foi um clube de ciências, porque aí eu já queria desenvolver o conteúdo de ciências, usando a robótica como instrumento facilitador da aprendizagem. Um clube de ciências que mudou tudo. Eu não consigo ser a professora que eu era depois disso tudo, depois de tantos desafios dentro de um único ano. Ciências, como assim? Bom, eu queria usar a robótica, como eu disse, um instrumento facilitador da aprendizagem de ciências. Por que de ciências? Nessa idade do Fundamental 1, a curiosidade está tudo muito evidente, né? Então, eu queria explorar esse momento do desenvolvimento dessas crianças para ajudar eles a aprender ciências. E também para ampliar o uso da tecnologia em sala de aula, porque às vezes esse uso tecnológico é muito limitado. Então, eu queria tornar isso maior e também mais concreto. Desafios? Imagina, eu tinha que trabalhar com alfabetização, os kits de robóticas que eu tenho na sala de aula vai dar, crianças. Eu estava trabalhando com um projeto com 15 alunos, e aí eu me dei com um cenário de 30 estudantes. E eu tinha que trabalhar tudo isso em 45 minutos, né? Eu não sou pedagoga, então a minha formação não era em pedagogia, e aí como eu vou fazer tudo isso? E aí, eu comecei também a tentar explorar o lúdico, né, o brincar, como elemento principal dessa fase do desenvolvimento. Então, para começar, a gente construiu robôs em papel, eles montavam os robôs com as peças, e tinham que encontrar as sombras deles, e isso tudo era para formar um painel de nomes. Então, cada estudante ia ter um robozinho com o nome dele escrito. Se ele soubesse escrever, ele mesmo iria escrever, se não, eu colocaria o nome dele na placa. Então, você pode perceber, então, que o layout da sala também vai mudando, né? Mas é muito bonitinho, porque é uma escola que a base dela é de Fundamental 2, e se você olhar as crianças, elas têm que se ajeitar nesse ambiente.
deixei eles explorarem os kits para construírem o que eles quisessem. Aí a imaginação bate forte, né? Nisso eles conseguem fazer isso com muito mais naturalidade que o Fundamental 2. Eles construíram coisas incríveis, né? Coisas da imaginação deles, corações, carrinhos, castelos. E aí a gente estava na escola, a gente estava começando a desenvolver o projeto de um aquário dentro da sala de aula. Então, eu usei esse tema aquário, né? Dá para perceber nessa foto aqui do meio, aqui no fundo. Então, a gente aproveitou esse aquário que estava na escola, e aí a gente começou a construir peixes robóticos. Então, eu dei para eles quais as peças iriam ser necessárias, e a gente começou a montar esses peixinhos que se movimentavam, tá? Então, eu coloquei um EVA aqui no fundo, para fingir ser a água ali. A gente também desenhou peixes no papel e fizemos aquela experiência do detergente, de colocar na água para o peixe se mover, né? Também para que a gente conseguisse explorar o lúdico e também para o material dar. Então, não dava para eu simplesmente fazer uma única estratégia de ensino. Metade da sala tinha que estar fazendo uma coisa, a outra metade tinha que estar fazendo outra, para que eu conseguisse, para que esses alunos explorassem bem o material que eles tinham à disposição. Bom, 2020, pandemia, e aí surgiu o segundo desafio: ensinar robótica, ensinar ciências para crianças de 6 anos à distância, né? Que são os pais que vão fazer essas atividades, né? Que às vezes esses alunos não vão ter acesso ao material, não existe mais kit de robótica, né? Então, como trabalhar tudo isso? Aí, eu tive que me equilibrar tudo de novo e pensar em novas estratégias. Então, eu fiz rodas de conversa, né? Sugeri que os pais conversassem com eles, sempre relacionando temas de ciências com né, os conceitos da robótica. Eles tinham que investigar a origem de alimentos. Trabalhei muito com o Google Formulários, onde eles tinham que contar passos, dar comandos que eu ensinava para eles. Fizemos dinâmica sobre os 5 sentidos, sobre a própria programação de um robô, né? A gente fez desvendando códigos. Muitas das aulas eu tive que trabalhar os vídeos, então eu gravava vídeos explicando toda a atividade, para que esses pais tivessem condições de orientar essas crianças. A gente trabalhou até com código binário com eles, então isso para mim foi um avanço. O ambiente alfabetizador eu sempre tentei deixar bem evidente. Então, era dar comandos para um certo robô que eu criava, para que ele escrevesse um nome, o nome da professora, o nome de um objeto, o nome de algum assunto de ciências. Construímos robôs usando rolos de papel higiênico. Eu pensei, que material todo mundo vai ter? Então, sempre foi esse pensamento. O que todo mundo pode fazer, o que eu acredito que a maioria das crianças tem em casa. Construímos prédios e eles tinham que superar furacões e terremotos, então o aluno tinha que bater na mesa e ver se a construção dele sobrevivia. E aí eu terminei o ano dando um recadinho para eles, e eu coloquei esse slide porque eu lembro que quando eu fiz esse recado, eu queria deixar um recado para os meus aluninhos, porque agora eles não são mais meus, mas também um recado aos pais, né, porque eles foram essenciais aí nesse trabalho. E ali, quando eu fiz esse recadinho, já deu aquele sentimento de saudade. Aí, quando eu fiquei com esse sentimento de saudade, eu falei assim, bom, eu acho, então, que eu consegui fazer eles aprenderem alguma coisa. Queria até colocar mais alguns vídeos, algumas fotos, mas tem a questão aí de que são crianças, o direito autoral, mas eu acho que foi isso, né? Eu procurei desenvolver dinâmicas, que eles tinham que andar pela casa, eles eram robôs, ou então, alguém da família deles eram robôs, eles tinham que dar comandos, eles fizeram jogos, eles imaginaram jogos, eles criaram brinquedos de papel, eles lançaram aviões. Então, eu sempre procurei trazer esse brincar como o início para eles aprenderem ciências usando robótica. E agora eu queria conversar um pouquinho, tirar a dúvida de vocês,
e já deixar aí meu agradecimento. Só vou parar de compartilhar a tela para poder ver vocês. Prontinho. Então, agora, gente, a palavra está aberta. Quem quiser pode se inscrever. Se a gente tiver muita gente aí para falar, pode apertar na mãozinha ali, levantar a mão. Ou se não, pode já ir desligando o microfone. Ou se preferir escrever no chat, também está aberto. Carol pode responder perguntas, dúvidas, vocês podem fazer comentários. Carol, como que foi a sua... Eu vou começar fazendo uma. Como foi a sua ida para a robótica? Vamos pensar assim, 2 anos atrás, você estava lá em Chernobyl, fazendo um estudo sobre isso, e um tempo depois, você me fala, estou trabalhando com robótica. Como que foi esse processo? Como que foi estudar isso? Como que você estudou? Como que você aprendeu todas essas coisas? Eu acho que isso é importante, porque teve pergunta aqui, né? Como que eu ensino? Para eu ensinar, eu tenho que aprender, né? Então, como foi esse processo para você? Então, eu nunca fiquei dentro da minha sala de aula, né? Então, ficar lá no cantinho, sempre tinha uma atividade no corredor, sempre tinha uma atividade nos espaços comuns. E aí, a robótica em si, a ideia da prefeitura é que ela seja desenvolvida pelo professor de informática. Só que essa professora de informática, que é uma pessoa, assim, muito gente boa, ela sempre deixou claro que ela não queria, né? Ela sempre falou assim, olha, eu acho legal, mas eu não me vejo fazendo isso. E, sem eu saber, ela falou com o diretor, né, porque existia toda essa questão da implementação da robótica na rede. Ela conversou com o diretor e falou assim, olha, eu queria indicar uma professora para desenvolver esse projeto. E 1 ano antes de começar o projeto, o diretor me passou esse convite. E aí eu pensei, né, tive que pensar, porque era algo muito diferente do que eu tinha desenvolvido até então. Mas aí eu aceitei, né? Então aí quando eu aceitei, tem todo o suporte, né, da SME, então eu fiz os cursos pela própria rede, tive que colocar a mão na massa também, então fui atrás, procurei, e aí eu continuo desenvolvendo, mas de forma, assim, desse jeito. Então a ideia era para o professor de informática, mas eu tenho feito esses projetos aí, né, de uma outra forma. Mas foi isso. Então, tive, sim, os cursos, a formação da própria rede, mas também corri atrás. Ok, Carol, obrigada. Tem uma pergunta da Silvânia no chat, sobre oficina de robótica no Fundamental 2. Ah, online. Você falou que você trabalhou online também, né? Então, assim, para a robótica mesmo, porque assim, às vezes a gente confunde robótica com programação. Então, a programação a gente tem muito mais recursos para estar trabalhando online. A gente tem várias plataformas, vários sites que fazem isso. Ou até mesmo você pode criar, como eu fiz, usando o Google Formulários e outros instrumentos. Mas para a robótica, pensando sempre no aluno que quase não vai ter um recurso, é legal desmontar brinquedos. Então, se você desmonta um carrinho de controle remoto quebrado, lá tem uma série de componentes que você pode usar. Então, você tem um motor, que dá para fazer um helicóptero, né? E usando, eu acredito muito no papelão, né? Eu acho que o papelão também, nessa hora aí do curso, ele funciona bem, ele é leve, então não vai trazer muitas dificuldades para os alunos, para os estudantes, mas eu acho assim, online seria isso. Então, usar componentes de computadores que não estão sendo mais usados, de brinquedos, e trabalhar isso também em videochamada. Com o primeiro ano, eu não pude fazer muitas videochamadas. Era uma orientação da unidade, a gente tinha dificuldade de acessos à internet. Mas eu acho que isso também é legal. Então, uma live funciona bem nesse momento, que você ajuda o aluno, o estudante a construir
Mas, na ausência de um recurso específico, é isso. Penso o papelão e componentes eletrônicos de brinquedos, de computador, e assim por diante. E o bom é que esse material, como você já disse lá na sua apresentação, é um material acessível, né? Que você disse assim, ó, fiquei pensando que meus alunos teriam em casa. A gente sempre tem papelão, né? De alguma compra que se faz e traz uma caixa de papelão, tal, né? Carrinho quebrado, onde tem criança, tem carrinho quebrado, né? Então dá para você improvisar essas coisas. O Hugo pediu a palavra. Hugo, pode falar. Boa noite, Caroline. Obrigado pelo seu espaço, né? Por deixar esse espaço para a gente discutir. Que bom que você fez o mesmo curso que eu estou fazendo. Que bom que você está nesse lugar. É muito bom ouvir que você é professora de periferia. E essa realidade da periferia, no meio dessa pandemia, né? Deve ter mudado. Você sentiu, assim, que eles tiveram mais dificuldade para acompanhar, já que seus alunos são majoritariamente da periferia? Ou você achou que mesmo assim eles continuaram com as atividades e os pais também estavam presentes? Ou você sentiu também um pouco de distanciamento dos pais? O que você sentiu assim no ano de 2020? E parabéns pelo seu projeto, muito lindo. Obrigada, Hugo. Eu acho que, assim, como professora que atuou em 2020 no Fundamental 2 e no Fundamental 1, eu tenho duas realidades muito diferentes. O Fundamental 2, ele sofreu muito com a dificuldade de fazer a lição. Eles não conseguiam se concentrar em casa, eles tinham que cuidar dos irmãos, né? Eles tinham uma série aí de outros afazeres. Então, isso foi uma dificuldade muito grande para eles. Fundamental 1, eu acho que a questão, assim, eram esses alunos, né, o primeiro ano do ensino fundamental 1 dessa escola, eles eram alunos que saíram lá da EMEI, né, de uma realidade de educação infantil. Tiveram 2, 3 semanas de aula, que não aprenderam, entre aspas, né, muitas regras da escola, e se viram em casa, tendo que fazer tudo. Eles são alunos do ensino integral, eles têm, eu acho que 10 matérias, né? Então, assim, eles têm uma carga horária curricular muito grande. A robótica, ela estava inserida no enriquecimento curricular deles. E aí eu senti muita dificuldade dos pais. Então, às vezes, na atividade, quando eles relatavam, eles falavam assim, eu estou cansado, eu tenho dificuldade de fazer. Então, assim, as atividades, elas eram uma semana, aí eu comecei a fazer a cada 15 dias, porque a outra semana era aquela retomada daquele assunto. E as crianças também estavam ficando mais cansadas. Então, aí eu comecei a pôr mais dinâmicas dentro das sugestões. Então, era mais coisa de brincar, era mais coisa de experimentar os sentidos, né? Vamos tampar o nariz, vamos ver se a gente sente o gosto de alguma coisa. Mas, assim, o interesse caiu muito. Mas eu também tento entender isso, né? Eram muitas lições. Eu sempre falei isso. Então, e era para o pai fazer, não era para esse estudante em si. Então, o pai tinha que estar ali, literalmente, né? Senão, uma criança de 6 anos não fica quieta numa cadeira nunca para fazer uma lição. Então, acho que era eu senti as duas dificuldades, né? Mas, assim, eu sempre procurei ouvir esses alunos e tentar solucionar. Então, até com os adolescentes também. Tá, você está com dúvida? Então, vamos ligar aí, vamos abrir uma videochamada e vamos fazer que a sala de aula, aquela sala que a gente perdeu, e vamos tentar de novo. Mas sempre tentando. E a questão do recurso também era uma dificuldade, né? Não dava para pedir para esse aluno nenhum carrinho de controle remoto, né? Então, tem tudo isso. Tem essa sensibilidade que você tem que ter. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim, mas eu queria fazer um destaque, dá licença, Hugo, que é assim, você acabou de dar um exemplo muito interessante, porque a pergunta do Hugo foi bem feliz nesse aspecto, né? Abrir para que você falasse de como você planejou e trabalhou no online, porque, como você disse, crianças de 6 anos é muito difícil. E você soube ser flexível, né, nesse processo. Olha, eu estou vendo que não vai dar, vou fazer diferente.
foi pensando em alternativas. Eu acho que isso é fundamental para qualquer idade. Inclusive no ensino superior, a gente tem visto isso. As pessoas ficam cansadas. Então, a gente precisa ser flexível naquilo que a gente organizou para antes, né, do processo se iniciar. Parabéns, Carol, porque você está mostrando, assim, uma experiência incrível que você teve. Não é uma coisa assim, olha, eu vou fazer isso. Você fez, né, muito legal. E como o Hugo disse, em periferia, é mais rica ainda, né, a experiência, porque uma coisa é você pegar, fazer todo esse trabalho online com crianças de elite que tem tudo em casa, e outra é com crianças que não têm nada, né, então é muito difícil. Eu sempre penso isso, né, eu preciso pensar no mínimo, do Sim. que eles podem ter, que é o mínimo, e eu faço isso de qualquer forma, seja numa distância, seja no presencial. Mas é isso mesmo, é uma outra realidade, você tem que se colocar naquele lugar. E conhecer, né, estar nessa escola, eu acho que agora vai fazer 4 anos, está me ajudando, né, que a gente vai conhecendo como funciona. E acho que fica também essa experiência da Carol, né, independente de ser com robótica, ela também trabalhou com as ciências, fica, assim, um pouco de esperança para a gente, porque a gente sempre ouve falar assim, olha, está difícil fazer as coisas, a gente não consegue fazer nada. Daí a Carol vem aqui e mostra, olha, eu fiz isso. Né? Então, a gente vê quanto que é possível ser feito. É lógico que não é fácil, ela estudou bastante, ela fez curso, se prepara, dá trabalho. Como todos nós sabemos, né? Os professores sabem que a gente tem trabalhado muito mais do que quando era só no presencial. Mas fica, assim, uma dose de ânimo, né? E de esperança. Se ela conseguiu, eu também consigo, claro. A palavra está aberta, gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Espera aí que eu vou abrir minha câmera. Oi, Pedro. Já estava sentindo sua falta aqui. Falei, poxa, não vai levantar me vendo? aqui. Levantou as duas já, né, Pedro? Boa noite, primeiramente, parabéns. É muito legal a sua ideia, muito legal o jeito que você aplicou ela. Pelo seu jeito de pensar, por como você lidou com as situações, deu para perceber que você gostava muito das aulas da Marilena. Talvez você tenha lido também um pouco de Paulo Freire, deu para sentir. Enfim, primeiramente, eu tô de boca aberta. Por quê? Porque você fez a minha cabeça fazer assim, ó, bum, para robótica. Porque os experimentos que eu tive com robótica na escola, eles me limitaram muito a essa interpretação da robótica. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a robótica que eu tive, ela foi muito, entre aspas, né, robotizada, assim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente não tinha essa liberdade de expressão. A gente não tinha essa liberdade criativa que você dá para os seus alunos. Essa iniciativa de às vezes, fazer uma coisa diferente para cada sala, e dava para perceber. Tanto é que o professor que me dava aula, ele foi bem claro, porque ele falou assim, eu vou ensinar vocês a programar para a gente ir para a Olimpíada Brasileira. Ou seja, em nenhum momento ele se disponibilizou a ensinar para a gente o que de fato é a robótica, como que a gente vê a robótica no dia a dia, e como que a gente integra ela com as ciências. Então, parabéns, você fez assim com a minha cabeça, porque a experiência que eu tinha de robótica era aquela. E é isso, é só um relato. De novo, parabéns. Obrigada, Pedro. Mas é isso, né? Eu acho que eu sempre quis entender, eu sempre deixei muito aberto para eles. Eu não estou falando isso nas aulas de robótica, eles eram meus alunos das turmas de ciências. Então, eles chegavam na robótica e falaram assim, mas como assim eu tenho que fazer o que você quer que eu faça? Uma coisa só. Sendo que lá na sala, eles podem entregar um desenho, um texto, um mapa mental, eles escolhem a forma de registro das atividades. Então, assim, não só foi fazer uma passagem, né? Então, eles já esperavam isso. Mas é isso, eu também coloquei exemplos concretos, tá, da robótica, tanto para o Fundamental 2 quanto para o Fundamental 1. Então, eu sempre falo assim, ó, o robô ele serve para isso, né, a gente tem isso. Essa questão mais robotizada também, lógico, mas
sempre era um momento ali da minha aula, então eu ensinava aquela linguagem de programação, aquelas linhas de comando, e eles eram livres depois. Então, o que você vai fazer com isso? Aí, você tem que me mostrar daqui a pouco. Então, funcionava mais ou menos assim. Eu vi que a Maria perguntou se eu trabalhei programação com eles. Sim, eu trabalhei programação com o primeiro ano também, na medida, né, do possível, né, porque aí eles estavam à distância, então aí já começou aquelas videoaulas explicando para os pais, né, eu sempre falava com eles, mas o vídeo era direcionado para eles, mas as dicas eram para os pais, né, e eu trabalhei com programação, trabalhei com uma plataforma que é o Code, que tinha atividades personalizadas para cada um deles. Então, eles trabalhavam sim, mas é sempre com comandos simples, né? No caso do Fundamental 1. Então, direita, esquerda, que é uma coisa que a criança ainda está aprendendo também. Pular, como que ele vai fazer para pegar aqui um determinado objeto. Então, a programação estava dentro disso. E programação em blocos, né? Então, o aluno tinha acesso a um software diferente, não era programação em si. E com o Fundamental 2 aí já deu para explorar mais essas questões. Eu tenho a impressão que a Keila quer falar. Keila, dá licença só de eu dar um recadinho aqui antes, para quem está assistindo esse encontro nosso pelo canal do YouTube. Então, vocês estão vendo que aqui as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer comentários, contar um pouco da sua experiência, né? Quem já teve experiência como a da Carol, mas quem está assistindo no canal do YouTube pode escrever aí nos comentários, né? As experiências de vocês. Então, deixe registrado aí que experiência que você já teve com relação à robótica na escola, para que isso possa ser socializado com as outras pessoas. E também não esqueçam de apertar o botãozinho de curtir, né? Isso é muito importante no YouTube. Então, apertar o botãozinho de curtir. E daí eu tenho um recadinho para quem está aqui e para quem está lá. Façam parte da nossa comunidade Movimentos Docentes no Facebook. A gente tem uma comunidade, já tem em torno de 1.800 pessoas. A gente está procurando dinamizar. A ideia é que a gente possa contar experiências assim como essa da Carol lá e discutir essa experiência, né, sendo uma comunidade de prática mesmo. Mas aos poucos a gente está evoluindo esse processo. E tem mais uma questão, teve gente que está participando aqui e que mandou mensagem para mim falando que não conseguiu pedir o certificado e que tem interesse. Então, na descrição do vídeo no canal do YouTube, a Letícia vai colocar aqui para a gente qual é o endereço do YouTube, vai ter o link para solicitação de certificado. E mesmo quem assista depois, a gente está com um novo sistema, tipo educação à distância, vocês também podem solicitar o certificado de vocês, tá? Então, só queria dar esse aviso. Keila, você está com a palavra, pode falar. Ai, obrigada. Eu falei assim, eu não vou falar mais não, já falei, mas é que assim, né, ver o trabalho que a Carol Imagine, fez, Keila, o espaço está de parabéns. Assim, é algo que eu, enquanto professora e professora coordenadora, é o que a gente incentiva os professores a fazer, né, o tempo todo. Essa parte mesmo de professor, a gente também, eu estou na parte da periferia de Diadema, a gente sabe a carência que eles têm, né? E você fazer essa adaptação, né? Que realmente é necessária, claro, conhecer o seu aluno, né? Saber o diagnóstico da escola e conseguir ali fazer o foco, né? Então, falar assim, eu preciso adaptar, eu vou fazer robótica, mas não é com os equipamentos da escola, né? E sim o que ele tem em casa. Então, esse pensar, esse adaptar é a vida do professor, né? Ele estudar e falar, não, isso aqui meu aluno consegue, isso ele não vai conseguir. Eu né, fez a adaptação necessária desde o primeiro aninho, porque é um desafio enorme para quem é do PEB 2, né? Eu vejo que, às vezes, quando eu iniciei, em 2006, eu era professora de aula prática numa escola islâmica brasileira. E lá, desde os pequenininhos. Então, quando eu tinha acabado de sair da universidade,
quando comecei, eu, acasalamento, aí a menina falou assim, não, é que quando eles vão namorar, aí eu, nossa, é mesmo, eu toda técnica, e esqueci que era criança ali, aí tinha uma que falava assim, mas por que você está falando isso? Eles testando, né? E eu falava assim, porque eu estudei. Ah, então tá bom, já que você está falando assim, eu vou acreditar. Então, assim, eram crianças curiosas e espertas, não é aquela coisa assim, eu falo e você só escuta, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre além, estudar, tentar ir mais do que, né? Assim, para poder realmente reconhecer quem é o meu aluno, para eu poder alcançar ele. E aí sim, né? Tem um monte de aluno que fala assim: ah, eu gosto do fulano. Claro que tem a parte da empatia, a questão da disciplina também, né? Que tem, por exemplo, matemática, os professores são quase todos odiados pelos alunos, mas depende da metodologia e estratégia que o professor utiliza, né? Então, assim, da exatas, geralmente quando tem cálculo, ai meu Deus, aquele professor, até nós, enquanto aluno, quando, né, tá na parte exata, fala, ai meu pai do céu, aquele professor é o cão. Aí a gente fala, não, peraí, respirar, né? Por quê? É algo que a gente precisa trabalhar em nós. Então eu falo para eles, olha, gente, vocês não têm que gostar do professor, tem que respeitar. E quando a gente coloca de uma forma assim, né, para o professor que ele tem que estudar, que ele tem que se aprimorar para realmente chegar nisso e falar assim, olha, tá em pandemia, mas aprende, né? Eu fui coordenadora de uma escola e assim, eles falavam assim, ah, não adianta tentar isso, eu já tentei. Falei, professor, vamos, né? É com outro olhar. Não, eu já fiz, ó, foi 5 anos atrás, não deu certo, um só. Então, assim, aí a gente viu uma certa resistência. E aí, conforme você vai tentando colocar algo novo, né? E eu falo que o novo pode contagiar, e aí você começa assim, tá bom, não precisa, né? Você pega e fala assim, não precisa fazer pro. Só que aí ele começa a ver aquela movimentação, todo mundo falando, não, eu vou adaptar, eu gostei disso, vou fazer. Aí o espaço, né, da TPC para realmente eles trocarem essas informações, aí ele acabou falando, não, tá bom, eu vou fazer também. Ah, nossa, nem eu acreditei, né? Que o professor falou, não, eu vou mudar então. E começou a participar. Então, assim, eu acho que reforça a questão de nós, enquanto professor, fazer os estudos, né? Conhecer o nosso aluno de fato. Ah, mas eu tenho 500 alunos, 400 alunos, né? Porque a gente acaba do PEB2, dá aula para todos, né? Principalmente, por exemplo, de biologia, eu tenho todas as turmas do médio, né? Quando eu tinha ciências, que agora eu estou afastada para coordenação, mas são várias turmas, né? E a gente acaba vendo essa evolução, né? Aí a importância de você conhecer, ter o portfólio do aluno e realmente desenvolver práticas e metodologias exatas para aquela sala. Então, assim, não dá para falar assim, olha, existe uma regra, existe você se flexibilizar de acordo com a turma que você tem. Então, professora, parabéns, né? Até faço o convite o dia que você puder aparecer na minha escola em momento de ATPC para contar isso, porque assim, né? Os professores ficam muito nessa questão, a robótica, vou precisar de recurso, coisa que a gente não tem, né? Ainda a prefeitura ainda conseguiu aí disponibilizar esses kits, no estado fica, vai disponibilizar, não vai, não vai, e até agora nada. Eu falei que eu só acredito quando vem mesmo, fala, ó, tá aqui, né? O que for de adesão a gente tenta fazer. Só acredito quando vem mesmo. E assim, fica aí o convite para você participar, porque assim, essa troca é maravilhosa. Eu ainda acho que o professor, independente de que o professor que gosta, ele estuda sozinho, mas o momento de ATPC é um momento assim rico em troca de experiência, é o que a gente está fazendo agora, né? Ouvir outros, né, docentes, justamente por isso, porque eu falo assim, olha, ela fez isso, eu posso fazer, né? Eu não vou fazer igual, porque meu aluno é diferente do seu, como eu tenho diferença de aluno na sala, né? Uma sala não é homogênea, ela é heterogênea, eu tenho vários alunos em níveis de aprendizagem, mas eu consigo atingir cada um dependendo da estratégia que eu aplico. Então, muito obrigada aí por ter me oferecido aí, né? Poder ter falado, e fica o meu convite a vocês para participar. Eu ia amar, né, em ter vocês aí nas minhas ATPCs para a gente poder fazer essa troca ser mais ainda produtiva. Obrigada. Keila, eu acho fundamental isso que você falou sobre o HTPC, a formação continuada dos professores, e a gente está na mesma linha, porque nós fazemos esses encontros justamente por isso, acreditando que essa troca é fundamental. E a gente também tem a prática de disponibilizar lá no Simpla sempre um artigo, um texto ou capítulo de livro. Então, hoje, tem também lá um texto que a Carol deixou disponível, que serve de base para discussão.
Então, eu acho que a Carol está super disponível, ela está cobrando só 500 mil reais por participação em HTPC. Então, você pode chamá-la, que ela irá, com certeza, ela fala, recomenda os textos, apresenta a experiência, não, é lógico que é brincadeira, né? Mas essa experiência da Carol é fantástica, eu realmente recomendo que você a leve lá no seu HTPC, se mais alguém aqui tiver a oportunidade, acho que a Carol não se nega a falar sobre isso, até porque esse vai ser o tema do mestrado dela. Então, ela precisa estar bem afiada no tema, né, Carol? Então, vai ser sempre oportunidade para estar discutindo com os professores. Então, e lá na minha unidade a gente discute muito também, né, essas questões das práticas, a gente troca bastante, então, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, mas é porque a gente quer falar, né, porque às vezes o que eu estou com uma dúvida é o outro que vai me fazer algo acender aqui, então, eu acho isso também fundamental, é o mínimo, né, trocar, ouvir, é isso. Aprender com o outro é um processo muito rico. Nós estamos chegando ao final, falta 1 minuto aqui do tempo que a gente tinha combinado, mas se tiver mais alguém que gostaria de falar, a gente abre o espaço. Professora, tudo Pode bem? falar. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário. Vocês falaram da riqueza, né, da gente trocar informações. Eu acho que por isso também que é muito importante a criação que a gente está fazendo, né, do movimento docentes. Porque eu confesso, eu estou estudando licenciatura e eu seria muito, muito, muito mais perdido, para não dizer leigo, em relação a questões educacionais e sobre a vida mesmo, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse esse acesso. Porque na correria do dia a dia, ainda mais quando a gente estava no presencial, ali a gente está com as coisas aqui na frente, tem as conversas, mas é difícil, sabe, a gente ter tanto acesso a essa informação. E é por isso que é de extrema importância, de extrema riqueza mesmo, esses projetos que a gente está fazendo. Legal, Pedro, muito obrigada. Carol, como você pode ver, tem várias pessoas te parabenizando aqui no chat, realmente seu trabalho está muito bonito, foi um privilégio nós podermos ouvir um pouquinho do seu relato. Depois, mais para frente, a gente já negociou com a Carol para ela contar para a gente a experiência dela no Ensino Fundamental 2, né? A gente quis começar com as crianças de 6 anos, porque parece mais difícil, então a gente falou assim, vamos começar pelo grande desafio. E mais para frente a gente volta nesse assunto também, para discutir, e a gente pode começar, claro, continuar essa discussão lá na comunidade, movimentos docentes. Se alguém tiver alguma outra experiência e quiser contar, a gente vai discutindo lá. Na próxima semana, na quinta-feira, nós teremos outro encontro do Senfor. Eu estou sem meu cronograma aqui. Letícia, ajuda aí, você lembra qual é? Ou a Lara? Lara, você sabe quem é semana que vem? De formação, né? É a Thelma e o Thiago, eles vão falar sobre educação, formação de professores em diferentes contextos. Brasil e Estados Unidos, Ótimo, isso. Já me inscrevi. Essa discussão vai ser legal também, viu, gente? Eles têm já um capítulo escrito juntos, é uma experiência muito bacana, vale a pena participar. Então, quinta-feira que vem vai ter um capítulo muito importante da Thelma para a chamada de um capítulo, né, chamada de um livro que ela vai organizar, e ela vai falar mais na quinta-feira. E tem mais um detalhe, quinta que vem é às 19, né? O Pedro escreveu aqui, muito bem, Pedro, porque tem o fuso horário com os Estados Unidos e a Thelma estará em aula, então precisava que fosse às 19. A Thelma é brasileira e é professora de matemática no Michigan. Olha que legal essa experiência, né? Então, o pessoal que esteve aqui pela primeira vez num evento do Movimentos Docentes, obrigada, espero que vocês tenham gostado, que vocês participem outras vezes.
Quem está assistindo pelo YouTube também, a gente tem vários outros vídeos de encontros, vocês podem procurar, e agora com o certificado disponível na descrição de cada um desses vídeos. Então, muito obrigada, Carol, muito obrigada. Malu, foi um prazer revê-la. Letícia, obrigada pelo apoio. Everton, obrigada pelo apoio. O Everton fica escondido, mas ele está aí. Lara, obrigada pelo apoio também. Sérgio, que está participando pela primeira vez, vamos somar. Sérgio, de onde que você é? Escreve aí para a gente. Redenção, que legal, Sérgio. Vamos fazer uma parceria aí, vamos caminhar juntos. Isso é para todo mundo, tá? Obrigada, gente, boa noite. Um beijo para vocês. Prazer, Silvânia. Sucesso no seu mestrado.